Glória a Deus. Irmãos, obrigado. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, eu queria compartilhar aqui um pequeno momento com vocês, porque eu acredito que nós, eu e você, temos a necessidade e temos o dever de fazer isso que o Jesus pede a todos nós. Antes de começar a minha mensagem, eu gostaria de compartilhar uma passagem que está escrito lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Amém. Glória a Deus. Eu sinto na necessidade de falar, de testemunhar, de falar, de expor essa passagem bíblica, porque nós como líder do departamento de evangelismo, eu creio que há uma necessidade de todos nós estarmos alicerçados, nessa palavra. Não, perdoa, Mateus capítulo 14, eu falei 18. Glória a Deus. Eu sinto que há uma necessidade de um despertamento no quesito de evangelismo, irmão. Então, capítulo 14, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Um testemunho aqui. Então vamos ler aqui. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão e sentiu movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmo algo de comer. Ao que lhes replicaram: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam aqui para mim. E mandou-lhe que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido pães, deu aos seus discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Glória a Deus. Não, nós vemos aqui um texto que eu só quero compartilhar isso aqui com a igreja, porque eu sinto a necessidade dessa frase. Eu acho que o pastor já viu o que é, a importância de nós acatarmos o nosso chamado. E qual é o nosso chamado? Alguém aqui já ouviu falar de grande comissão? O que significa a grande comissão? A grande comissão é o chamado de cada um de nós a evangelizar, a falar do amor de Jesus, a pregar, a Cristo. Então, nós vemos aqui que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo essas coisas, retirou-se e a multidão, cheio pessoas, pastor, começou a seguir ele. E depois de pregar a palavra, Jesus sentiu movido com compaixão para essas multidões. O que nos dá a entender também aqui, irmão, que nós também devemos ser seguidores de Cristo, Nós temos que ter a mente de Cristo, porque nós temos que ver as multidões com compaixão. Evangelizar é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão. Então nós não só desejamos isso para nós queremos também que as outras pessoas tenham acesso a essa verdade. Aliás, eu costumo dizer aqui que essa é uma das maiores evidências que nós, com o amor de Cristo, nos alcançou, é que nós levemos a mensagem para as outras pessoas. E hoje eu quero falar sobre o evangelismo, meus irmãos, que é importante nós participarmos disso. E não é só mim, não é só pastor obreiro, não é só irmã Sara, irmão Walter, irmão Elton e a irmã Mônica. Somos todos nós, temos que fazer parte desse grande chamado, que é o evangelismo. Porque se nós, a maior evidência que nós encontramos no amor de Deus é que nós queremos levar também esse amor para outras pessoas.
A Bíblia diz que aquela mulher, a mulher samaritana, foi pregar a Cristo depois de encontrar com Cristo. Paulo foi pregar a Cristo depois de encontrar com Cristo. Aquele endemoniado gadareno que foi expulso de legião de demônio foi pregar em Decápolis. Então essa é uma evidência, depois de nós encontrarmos com Cristo, é uma evidência de que nós alcançamos a graça de Cristo, o amor de Cristo. É uma evidência que nós somos filhos de Cristo, é que nós temos desejo de pregar para as outras pessoas. Mas o que eu quero falar aqui, meu irmão, sobre o evangelismo, é que há uma importância de nós participarmos no evangelismo, de nós participarmos, fazemos parte desse ID, fazemos parte dessa grande, como é que eu vou falar, desse grande chamado que Jesus nos chamou. Ide e pregai o Evangelho. Então isso faz parte de cada um de nós. Sou eu e você que vai avançar com o reino do Senhor aqui nessa terra. Né? A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus diz não, é o homem que vai pregar. Sou eu e cada um de nós que estamos aqui que vamos pregar o Evangelho. Mas talvez, meu irmão, o que eu quero dizer, talvez você pode dizer, eu não tenho nada, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei o que falar. Mas aqui os discípulos tinham só, lembra, 5 pães e 2 peixinhos, né? Então, obrigado. Então o Senhor multiplicou esses pães. Então o que eu quero dizer, meu irmão, não fique com complexo de inferioridade pensando que você não sabe pregar, que você não sabe falar. O pouco que você tem, como os discípulos tinham aqui, é suficiente para o Senhor alimentar uma massa, uma nação inteira. E Moisés Então, meu irmão, o evangelismo, não fique pensando, ter com esse complexo de inferioridade, que nós não temos nada. Jesus diz, que tens? Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar. Dá para mim. É esse pouco que o Senhor quer de nós, para nós evangelizarmos. Estou falando isso porque eu vejo que há uma necessidade de evangelização. Eu vejo que há uma necessidade de cada um de nós aqui fazermos parte desse grande chamado, que é evangelizar. Amém. Mônica, você precisa evangelizar. Elton, não precisa falar, não sei falar. Que tens? Esse pouco dá para mim. Sara, Walter, esse pouco dá para mim. Miquel, Nádia, Karine, Jadir, esse pouco que nós temos é suficiente. Por quê? Porque o pouco com o Senhor é o suficiente. O Senhor sempre quis um pouco. O Senhor escolheu 12 apóstolos, né, para impactar a humanidade com o Evangelho. O Senhor escolheu Gideon e os 300, né, para fazer a tua obra. Então o Senhor sempre vai requerer o pouco de nós. Então esse pouco que você tem, mesmo que eu não sei falar, eu não sei evangelizar, esse pouco que o Senhor requer de nós. Aleluia. Amém? Então vamos participar do evangelismo, irmão. Amém? Eu quero ressaltar uma coisa aqui, que um panfleto pode alcançar uma alma como alcançou o irmão Elton, né? Deus só precisa de uma atitude nossa. Se você pegar um panfleto aqui, você pode levar e alcançar alguém que esteja com o coração aberto como o irmão Elton tal, né? Glória a Deus. Aleluia. Isso é verdade. Olha, o irmão Elton, um panfletinho. Só o acto de nós entregarmos um panfletinho pode fazer um estrondo total. Olha, o irmão Elton. Eu fui, meu jovem, toma um panfletinho, tudo lá. E ele, tá, onde que é a igreja? Tudo tá lá. Deus trabalhando no coração dele. Então, esse pouquinho que nós temos é suficiente para Deus fazer a sua obra. Porque não é a nossa força, não é a contração do nosso músculo, mas o Senhor que faz a obra. Né? Nós só vamos fazer o mínimo. Nós temos só 5 pães e 2 peixinhos, mas o Senhor que vai multiplicar, né? Nós com carcaça pequena, ainda 30 escudos. Tá caro, pô, né? Irmão, glória a Deus. Podem sentar por um instante, irmão. Irmão, é a necessidade do evangelismo, irmão. Vamos cada vez mais estar alicerçados nessa palavra, que é fazer parte do evangelismo. Amém? Amém. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa mensagem de hoje. Uma mensagem que eu creio que, se nós entregarmos nosso coração, nos deleitarmos na presença de Deus através dessa mensagem, eu creio que Deus vai falar grandemente comigo e com você. Aleluia.
Deixa eu beber uma água aqui. Glória a Deus. Quero qual é o texto que vamos ver aqui. Tinha de deixar tudo separado, mas... Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui o nosso texto. Então, vamos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Que eu trouxe uma mensagem hoje com o título. Perdoados para perdoar. Amém? Glória a Deus. Perdoados para perdoar. Glória a Deus. Então, vamos ler. Eu peço aos irmãos que sigam minuciosamente comigo através da exposição desse texto. Podem ficar de pé, por favor. Com a exposição desse texto, porque é um texto de suma importância para o cristianismo. Para aqueles que são filhos de Deus, é um texto de suma importância. Eu desejaria que todos estivessem aqui para ouvir essa mensagem, porque ela está alicerçada na nossa fé, está centralizada o Evangelho da graça e da glória de Cristo. Amém? Vamos ler o nosso texto no livro de Mateus, capítulo 18, agora sim, capítulo 18. Aleluia. A partir do versículo 15 em frente. Amém. Perdoados para perdoar. Ou um subtítulo aqui, a importância do perdão. Amém? Aleluia. A partir do versículo 15 diz assim: se teu irmão pecar ou ofender alguma contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele ou ela não te der ouvido, na verdade, ganhaste um irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele ou ela recusar, considera-lo dizer à igreja. Então, se ele negar também ouvir a igreja, trata como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Uma vez vos asseguro que se dentro de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Amém. Portanto, onde se reuniram 2 ou 3 em meu nome, ali estarei presente. Agora vamos dar continuar, versículo 21. Presta atenção. Então chegou perto de Jesus Simão Pedro e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão me ofender ou pecar contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Então Jesus lhe respondeu: não direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início ao acerto, ao julgamento, foi trazido à sua presença um que devia 10.000 talentos. Porém, não tendo como devedor como saldar tal importância, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, com toda a reverência, prostrou diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo teve compaixão. Diga compaixão. Perdoou-lhe a dívida e deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos conservos seus, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando-lhe: paga-me o que deve. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe suplicava:
sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o conservo devedor na prisão até que toda dívida fosse saldada. Versículo 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, eu perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu proceder da mesma maneira? Não devias tu compadecer do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse a última porcentagem da dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de todo o seu coração não perdoar o seu irmão. Glória a Deus. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos ler, deixa a Bíblia aberta, vamos ler, vamos orar aqui. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, nesse momento nós conclamamos aos céus nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha perdoar primeiramente as nossas dívidas, ofensas, Senhor, as nossas peculiaridades, Pai. Pai, nesse momento, Senhor Jesus, santifica, purifica, para que nós possamos, Senhor Jesus, certo, Senhor, empregar a Sua palavra no nosso coração, Pai. Pai, fala conosco nesse momento, Pai, de modo que não possa haver nenhuma dúvida, Senhor Jesus, nos nossos corações em relação ao perdão, Senhor, ao amor, Senhor, que é a primazia, Senhor, que é o supremo ensinamento das Escrituras, Pai. Pai, nesse momento, fique conosco, Pai, e receba a coroa digno do Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém. Não perdoem, porque eu estou um pouco, com o nariz um pouco, o tempo está mudando agora, gripe está dando, Não pode assentar, por favor, e presta atenção nessa mensagem, irmão. Eu peço aos irmãos que não atrapalhem o outro irmão que está no lado, porque essa mensagem é muito importante. Ela está centralizada, a fé que nós professamos, o amor, né? Por que o amor? Porque o amor, o conceito de perdão tem tudo a ver com o amor, amém? Então, irmão, eu sinto a necessidade de pregar uma mensagem como essa, como eu falei aqui, pois ela centraliza o Evangelho da glória de Cristo, que é o amor e o perdão, né? Principalmente nesses tempos angustiosos, esses tempos amargos que nós vivemos, onde o amor tem se esfriado. O ódio, ela tem tomado conta das pessoas em detrimento do amor. Ou seja, devia ser algo ao contrário. O amor devia tomar conta. Mas eu entendo que isso acontece para que a palavra de Deus se cumpra em toda a sua plenitude. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Então esse amor tem esfriado e tem tomado conta, tem dado espaço, o ódio no coração das pessoas, né? Em detrimento do amor, né? Então, o amor, meu irmão, ela faz parte, o perdão, na verdade, ela faz parte do conceito do amor. Ela está ligada ao conceito do amor. Porque o amor, ela é aceitação, ela é doação, é entendimento e é perdão também, meu irmão. A humanidade está cada vez mais atolada no ódio, está cada vez mais indiferente ao amor, que é a primazia ou é o máximo ensinamento de Jesus. Amém. O amor que gera perdão. E no meio da cristandade também não é diferente, onde o amor no meio da cristandade tem esfriado. Se o amor nos últimos dias esfriarão, não é indiferente também no meio do seio do cristianismo, né? No seio dos irmãos que dizem que são cristãos, né? Quando eu falo isso de uma igreja, da igreja a nível geral, não só de Cabo Verde, não só de Brasil, não só de América, não só de Angola, não só de Guiné, não só de Moçambique, mas a nível geral, o amor tem esfriado no seio da igreja. Eu entendo aqui que nós precisamos ouvir uma mensagem como essa, porque se você levar em conta, se você ouvir essa mensagem e guardar no seu coração, eu creio que nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você terá outro conceito, na verdade, terá outro conceito sobre o perdão, sobre o amor. Amém?
Então eu quero falar sobre esse amor que gera perdão, né? A espinha dorsal da nossa fé. Eu acredito que nós precisamos fazer um pit stop. Quem não sabe o que é pit stop? É um termo utilizado no automobilismo que a partir dos 70 voltas os pilotos param para fazer uma breve e rápida manutenção. Trocam pneu, vê a gasolina como está, vê as engrenagens como está, para que possam competir a todo vapor. Eu acredito também que cada um de nós que estamos aqui precisamos fazer um pit stop espiritual. Nós precisamos ver as nossas engrenagens, nós precisamos ver os nossos pneus, o gasóleo, o nosso combustível, como é que está. Nós precisamos fazer um pit stop, né? Porque nós precisamos fazer uma avaliação sobre a nossa condição cristã, sobre a fé em Cristo que nós professamos. Nós precisamos fazer um pit stop espiritual, né? Nós precisamos ver se a fé, o cristianismo que nós professamos está alicerçada no amor e no perdão. Esse último, o tema da minha mensagem, a centralidade na nossa fé, a importância suprema do perdão. Amém? Paulo diz que para nós sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Então, o que Paulo quer dizer assim? Serem imitadores de Cristo. A denotação aqui é isso. Paulo está dizendo, serem meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ou seja, serem imitadores de Cristo. Então, Jesus é o homem que mais levantou a bandeira do perdão, que mais levantou a bandeira do amor. A mulher adúltera transgrediu sua palavra. Ele perdoou. Paulo perseguia sua igreja covardemente, impecavelmente. Ele perdoou. Pedro negou 3 vezes. Ele perdoou. Os discípulos fugiram covardemente. Ele perdoou. Também assim deve ser nós, irmão. Apesar das ofensas dos nossos irmãos, apesar das ofensas daqueles que nos rodeiam, não só dos nossos irmãos, mas também apesar das ofensas dos nossos inimigos que nos perseguem, nós devemos amá-los e perdoá-los. Jesus fazia assim. Vai, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, nós também precisamos, eu acredito que nós precisamos ter um caráter de Cristo, que é um ato de perdoar. Isso é uma das maiores evidências que nós somos salvos. É que nós temos uma capacidade gritante e uma facilidade de perdoar. Você quer ver se você é convertido? Quando uma pessoa te ofender, veja qual é a facilidade que você tem de perdoar. Qual é a facilidade? Qual é o grau de facilidade que você tem para perdoar? Se você perdoar o seu irmão, você considera uma pessoa convertida. Meu irmão? Então, nós temos que perdoar aquele que nos ofende. Esse deve ser o perfil, a característica do verdadeiro cristão. É que ele perdoa aquele que ofende a ele. Ele perdoa, meu irmão. Ele perdoa. Então, vamos ver o nosso texto aqui. O nosso texto aqui, temos aqui Jesus, como falei, o homem que mais levantou a bandeira do amor e do perdão. O maior bandeirante do amor e do perdão. Jesus. O texto começa aqui dizendo no versículo 15, onde ele começa a dizer como tratar um irmão ou uma irmã que ofendeu, que pecou. Ele disse que nós temos que ir até esse irmão e conversar sobre a falta cometida, sobre a ofensa cometida. Amém. Nós temos que ir até o irmão e falar com o irmão sobre o pecado cometido contra o irmão. Há algo que magoou o coração dele. E esse conversar aqui não é aproximar do irmão com fúria, com calúnia, com esbravejamento. Não. É chegar ao irmão com ternura, com carinho, com amor, né? Esse conversar aqui, no grego, dá a ideia de ter uma conversa, um diálogo, manter um diálogo honesto, sincero, cordial, com finalidade. Qual é a finalidade? De restabelecer o irmão, amém? E fortalecer os laços da amizade. Consegue entender qual é a finalidade de manter um diálogo honesto com o irmão?
Qual é a finalidade de manter um diálogo cordial com o irmão? Para que o irmão seja restabelecido e possa restabelecer também os laços da amizade. Glória a Deus. Agora, tem aquelas pessoas que é ofendido, que vai para cima do irmão, não, eu não aceito desaforo, você fez isso, você fez aquilo, não devia fazer, esbraveja sobre o irmão, mas não é assim, meu irmão. A pessoa tem que manter um diálogo honesto, amoroso com o irmão, um diálogo sincero com o irmão. Não devemos esbravejar contra o irmão, não devemos ir com fúria contra o irmão. Não devemos isso de jeito nenhum, meu irmão. O irmão ofendido deve ir de uma forma piedosa, para que haja acertos e reparações, a fim que possa obter paz no corpo de Cristo. Amém? Agora, como nós devemos ir até o irmão? Um exemplo, né? Uma conjecturação aqui. Há um irmão que ofendeu ao outro irmão. Irmão, sabe aquela ofensa que você me fez? Olha, você me magoou muito com essa ofensa, mas, entretanto, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero perder a sua amizade. Eu não quero perder o laço de fraternidade que temos. Por isso eu queria conversar contigo acerca dessa falha. Para que nós evitamos essa falha, para que não aconteça mais, porque eu importo com a sua amizade. Eu importo que nós mantenhamos o laço de fraternidade. É assim que que nós devemos ir. Pronto, ganhou o irmão. Agora, se for numa forma esbravejada sobre o irmão fica mais furioso contra ele. E você automaticamente matou aquele irmão. Então, nós devemos reconciliar com o irmão através de um diálogo honesto. Não com esbravejamento, com fúria, mas com um diálogo honesto. Provérbio 15 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura, irada, esbravejada, provoca a ira. Então, nós devemos, meu irmão, conversar, manter um diálogo, não guardar nos nossos corações a ofensa do irmão, porque todos nós temos pecado, todos nós estamos susceptíveis a ofender o outro, a pecar contra o outro. Então nós, os cristãos, por sua fé, confessa em Cristo, devem manter um diálogo honesto com o seu irmão. Mas, irmão, se eu tentar conversar com um irmão ou com uma irmã que ofendeu contra mim e ele ou ela não der ouvido, se eu tentar fazer como você está pregando aqui e ela não der ouvido ou ele não der ouvido, se eu tratar com ternura, carinho, paciência, honestidade, sinceridade, cordialidade e mesmo assim ele não der ouvido, olha só, Jesus disse que se esse irmão não aceitar perdoar, devemos chamar a igreja, ou seja, os irmãos mais maduros na fé, ok? Devemos chamar os irmãos mais maduros na fé e chamar aquele que ofendeu, aquele que transgrediu contra o irmão, ofendeu o irmão, para manter um diálogo honesto em grupo. Se o irmão que pecar contra o outro for até o outro irmão, eu queria pedir perdão. Eu queria restabelecer a nossa amizade. Eu queria conversar sobre o que passou, porque eu importo com a sua amizade. A sua amizade é importante para mim. Eu não quero perder a sua amizade. E mesmo assim, esse irmão disser, não quero. O que Jesus disse? Temos que chamar a igreja, ou seja, um grupo de irmãos mais experientes, mais maduros na fé, para que nós, para buscar conselhos segundo o coração de Deus, a fim de fazer reparações necessárias e celebrar paz no corpo de Cristo. Você consegue entender como deve ser tratado um irmão que ofendeu? Com ternura, amor, carinho. Assim que deve se tratar um irmão, meu. Agora, depois desse tremendo pregação de Jesus, depois de Jesus diz que a importância de nós perdoarmos o irmão, de nós estabelecermos um diálogo com nossos irmãos, Pedro chega com uma dúvida. Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Olha só, versículo 26, vou ler. Então Simão Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes um irmão
pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo até 7 vezes. Olha a coisa tremenda aqui. Os rabinos, os mestres da lei, ordenavam que perdoassem 3 vezes, ok? Os judeus, mestres da lei, ordenavam que perdoassem 3 vezes ao ofensor. Mas, meu irmão, eles diziam, baseado nas escrituras do Antigo Testamento, eles diziam que aquele irmão que pecar contra você 3 vezes eles deviam perdoar. Depois disso, olho por olho e dente por dente. Mas Simão Pedro conhecia aquele que dizia: eu, porém, vos digo, amem seus inimigos, orem por eles, perdoem eles. E Pedro quis ser generoso aqui, até 7 vezes. Por acaso eu tenho que perdoar até 7 vezes? Pedro foi sincero aqui, foi generoso, muito além dos rabinos, muito além dos mestres da lei. A resposta de Jesus vai ser categórica. Vamos ver. Mas antes, eu, porém, vos digo, amem seus inimigos. Isso não quer dizer que nosso irmão é o nosso inimigo. Não quer dizer que nosso irmão é nosso oponente. Mas sim quer dizer que nós estamos numa situação de divergência. Nós estamos numa situação onde tem algo que precisa ser resolvido. Irmão, permita compartilhar isso com você. Se o irmão pecar contra você, se o irmão ofender-te, ame ele, ore por ele, converse com ele, mantenha um diálogo honesto, sincero, cordial com ele. Não guarde nos seus corações para que seus corações possam ficar amargurados. Conversem, falem. Agora, Pedro aqui usou o número perfeito, 7, perfeito e completo. Até quantas vezes tenho que pecar contra o meu irmão? O irmão pecar contra mim, devo perdoar-lhe até 7 vezes. Agora Jesus vai ser categórico. Versículo 22. Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui responde com uma expressão, tanto matematicamente como filosoficamente, que tende ao infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos perdoar nossos irmãos quantas vezes for necessário. Aleluia. Sem limites. Se o irmão ofender você, tem que perdoar sem limites. Amém. Tem que perdoar, meu irmão. Agora, por quê? Por que devemos perdoar sem limites? Por que nós devemos perdoar quantas vezes for necessária? Porque só assim, você e eu podemos compartilhar do amor, da misericórdia e da generosidade de Deus. Aleluia. Não? Não, irmão. Não concordo com o que você pregou. Então você está discordando da palavra do seu Deus, do meu Deus. Nós cantamos aqui: posso ouvir a sua voz, ouça a voz do Senhor. Nós devemos perdoar. Ouça mais uma vez. Aleluia. Quantas vezes for necessário. Manter um diálogo honesto quantas vezes for necessário. Agora você não concorda? Não concordo com isso. Vamos ler o que seu Deus fala. Amém? Vamos ler o versículo 23 a 35. Vamos ler. Para aqueles que não concordam aqui. 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado como certo rei que decidiu acertar as contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. Porém, não tendo como devedor como saldar tal importância, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto ele possuía, para que a dívida fosse paga. 26. O servo, então, em toda reverência, prostrou-se diante do rei, implorou: sede paciente comigo, tudo te pagarei. E o servo daquele servo teve compaixão dele e perdoou a dívida e deixou ir embora. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe, começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que deves. Então o servo
caindo-lhe aos pés, lhe suplicava também: "Sê paciente comigo, que tudo pagarei." Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar o conservo na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros deles, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados, foram contar ao rei, esse rei aqui, Jesus, ok? E tudo o que ia acontecer. Então o rei, chamando aquele servo, disse: "Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não deverias tu, da mesma maneira, compadecer do teu conservo, assim como eu compadeci de ti?" E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Versículo 35, importante: "Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós não perdoardes o seu irmão de todo coração." Aleluia. Viu por quê? Por quê? A palavra de Deus. Aleluia. Viu o que a palavra de Deus diz? Temos que perdoar, meu irmão. Não tem jeito. Suportai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Tem jeito, meu irmão. Temos que perdoar, meu irmão. Agora, se quiser ir para o céu. Agora, o servo, não sei se os irmãos entenderam o que aconteceu aqui. Tinha um rei que tinha um servo que devia para ele, mas ele queria que o servo pagasse para ele. E o servo não tinha como pagar. O rei ordenou que todos os seus bens, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos para quitar a dívida. E aquele servo suplicou ao rei: "Pelo amor de Deus, tenha benevolência de mim, compadece de mim." E o rei o que fez? Perdoou. E esse servo que foi perdoado tinha outro conservo que devia para ele. Por exemplo, Jesus perdoou o senhor João. O senhor João tinha outro conservo, o Pedro, o Manuel, que tinha dívida com o senhor João. E o senhor João não queria conversa com ele. Ou seja, o rei perdoou o senhor João não queria perdoar o senhor Manuel. E quando alguém foi contar para o rei, que simboliza aqui Deus, o Senhor Jesus, ele ficou irado com o senhor João. Peraí, senhor João, eu não te perdoei aquela dívida, não devias tu também proceder da mesma forma? Consegue entender? Assim também o texto termina: "O meu Pai Celestial fará que todos, se não perdoarem os seus irmãos de todo o seu coração." Meu irmão, Aleluia. nós temos que perdoar nossos irmãos de todo o nosso coração. Nós temos que manter um diálogo honesto, cordial, amoroso com nossos irmãos sobre a falta que foi cometida, sobre o pecado que foi cometido. Nós temos que conversar. Por que nós temos que conversar? Porque temos um rei que nos perdoou, que nos amou, que nos restabeleceu, que deu-nos oportunidade e mais oportunidade de nós sermos melhores. Também assim devemos perdoar nosso irmão. Nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a lei de Deus, nós ofendemos a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, até nos pensamentos, nós pecamos contra Deus. Diz a Bíblia que Deus vai julgar até os pensamentos impuros. Ou seja, dá a ideia aqui que nós até nos pensamentos, nós pecamos contra Deus. E estima-se que o homem tem 30.000 pensamentos mal por dia. Se nós tivermos um pensamento mal por dia contra o nosso irmão, é suficiente para Deus acertar a conta conosco. Mas Deus, meu irmão, Ele não vai acertar a conta conosco. Depois vou entrar nesse campo. Então, meu irmão, nós ofendemos a Ele. Nós ofendemos a palavra dele. A Bíblia diz que o salário para esse pecado, a ofensa contra Deus eterno, é morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, certamente morrerá. Amém. Agora, Deus nos perdoou. E quando Ele vai justificar a conta conosco, sabe o que vai acontecer? Ele não vê méritos em nós. Ele não vê obras em nós. Ele não viu nada disso em nós para que nós pudéssemos tornar justo, para que pudesse nos perdoar. Ao contrário, Isaías diz que nossas obras são como trapos de imundícia. Amém. Amém?
Ele não viu, nem previu nada que nos possa tornar justo. Mas sim, ele viu a infinita justiça de Cristo estampado no meu e no seu coração. Amém? Cristo, ou seja, Cristo, ao tomar as nossas debilidades, as nossas inclinações, tomou para Ele e foi para a cruz. E em nossos corações Ele estampou a sua justiça. Pois todos aqueles que creem em Cristo verdadeiramente foram dados o direito de ser chamado Filho de Deus. Por quê? Porque que Ele estampa a sua justiça nos nossos corações? Porque aquele lá não tinha pecado. Porque aquele lá foi pendurado pelos nossos pecados. Porque aquele lá fez maldição em nosso lugar. Porque aquele lá foi pendurado no madeiro pelos nossos pecados. Porque aquele lá é aquele que não levou em conta a vergonha, o horror que foi a cruz, mas a alegria que ele estava proposto em ser o meu e o seu Redentor, meu irmão. Aquele lá morreu uma morte substituível no meu e no seu lugar. Então, agora, todas as demandas que a lei exigia, ele cumpriu, ele saciou todas as demandas. Agora, saciando as demandas da lei em nosso lugar, ele estampa a sua infinita justiça nos nossos corações. Amém? Agora, quando Deus for justificar conta com você, ele olha uma pessoa, a semelhança de Cristo. Não, esse aí está justificado, perdoado. Então Deus nos perdoou. Também nós devemos perdoar o nosso irmão, assim como Deus nos perdoou. Nós temos que perdoar, meu irmão. Aleluia. Todo pecado recebeu o justo castigo. E todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo foram perdoados. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o perdão que Deus, eu anotei aqui, o perdão que Deus nos concedeu ao abençoar com salvação é tão grandioso, é tão amplo, é tão maravilhoso, que qualquer ofensa de um irmão para com outro é algo minúsculo, é algo pífio. Imagina a ofensa que a humanidade fez contra o Senhor. Era tão grande, tão amplo, é uma dimensão muito grande, mas Deus, mesmo assim, nos perdoou. Assim também nós devemos perdoar os nossos irmãos, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, é algo fichinha, é algo minúsculo, irrisório. Embora isso, a ofensa de um irmão, possa nos causar dano, é verdade, eu reconheço isso, possa nos fazer danos, mas com o tempo, meu irmão, com o tempo, quando nós perdoarmos, dará maior espaço para que a glória e o amor de Deus manifeste nos nossos corações. Consegue entender? Por que é necessário perdoar? Assim como Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar um irmão que nos ofendeu. Como perdoar? Ir até o irmão com diálogo cordial, com amor. Irmão, você pecou contra mim, mas eu não quero perder a sua amizade. A sua amizade é importantíssima para mim. Assim diz a Bíblia que você ganhou o irmão. Em vez de aniquilar, em vez de ceifar o irmão, você ganhou o irmão. Então, meu irmão, nós devemos perdoar nossos irmãos. Colossenses 3:3. Suportai-vos uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoem assim como o Senhor vos perdoou. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Irmão, perdoe seu irmão. Perdoe seu irmão. Perdoe seu irmão. Assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Não é o ponto de vista do irmão Jadir, mas sim a palavra de Deus. A palavra, a mesma palavra que diz, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Essa palavra também está dizendo, perdoe os seus irmãos 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Porque os antigos diziam,
o judaísmo diziam olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, amem seu irmão, perdoem ele, estabeleçam um diálogo cordial, amoroso com ele. E essa passagem não só restringe somente aos irmãos da igreja, nós também devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal fora da igreja. Nós devemos perdoar, meu irmão. Depois vamos ver por que é necessário o perdão. Devemos perdoar, não só porque Deus nos perdoou, também devemos perdoar o nosso semelhante, o nosso próximo. Amém? A Bíblia diz, o reino de Deus é como certo rei que decidiu perdoar. Ou seja, esse rei é Jesus. É Deus Todo-Poderoso. Apesar das nossas ofensas, apesar das nossas peculiaridades, apesar do nosso pecado, apesar de tudo aquilo que nós fazemos para ofender a Ele decidiu nos perdoar. Amém. Também vão e procedem de tal forma. Perdoe, irmão. Perdoe seu irmão. Perdoe. Quantas vezes? 70 vezes 7, que tende ao infinito. Infinitamente de vezes perdoe seu irmão. Quantas vezes for necessário. Perdoe, irmão. O Senhor foi paciente e bondoso com aquele homem. Aquele homem, Senhor, tem misericórdia de mim. E parece o que nós fazemos todas as vezes que nós vimos para o culto aqui. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Ah, Senhor, perdoa as minhas falhas, minhas transgressões. O Senhor perdoa. Porque Ele é um Deus que tem prazer em perdoar aqueles que fazem parte do seu rebanho. Mas também, o que nós estamos fazendo com o nosso semelhante? Vamos perdoar, meu irmão. Vamos perdoar. Então vamos perdoar. Vamos perdoar. Nós lemos aqui, se nós não perdoarmos o nosso devedor, aquele que pecar contra nós, também Deus, lá no céu, não perdoará os nossos pecados. Por isso, da importância suprema de nós perdoarmos os nossos irmãos. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém? Então, aquele que não perdoou, ele jogou no cárcere até pagar o último tostão. Então, assim também, meu Pai Celestial vos fará, versículo 35, também, meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós não perdoardes cada um do seu irmão. Amém. Não é perdoar uma vez, não é perdoar 2 vezes, não é perdoar 1000 vezes, não é perdoar 5.000 vezes, 10, 15.000 vezes. É perdoar quantas vezes for necessário. Por quê? Porque a fé que nós professamos está alicerçada no perdão, no amor. Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Vai, filho, alguém te condenou, nem tão pouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Perdoa ela. Perdoa o apóstolo Paulo, que era um perseguidor nato da igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Senhor é Jesus, aquele que tu persegues. Jesus perdoa ele. Jesus perdoou N e N personagens nessas escrituras. Também nós devemos ser imitadores de Cristo e perdoar o nosso próximo. Agora vamos concluir. Como eu tinha dito, essa mensagem é bem curtinha. Vamos concluir aqui. Irmão, vamos perdoar o nosso irmão. Vamos estabelecer um diálogo. Se o irmão aqui te ofender, chegue perto dela. Com certeza, se você agir dessa forma, manter um diálogo cordial, um diálogo de amizade, falar, irmão, eu não quero perder a sua amizade, vamos restabelecer a nossa amizade, certamente você ganhará um irmão, como diz as Escrituras. Então, a importância, meu irmão, suprema do perdão. Vamos perdoar, não só restringe só no meio da igreja, mas vamos perdoar a nossa tia que nos ofendeu, o nosso tio. Você sabe aquela pessoa que te ofendeu. Vamos perdoar. Eu, porém, vos digo, amem seus inimigos e orem por aquele que vos persegue. Perdoem eles, para que a paz de Cristo possa estabelecer na vida de vocês. Amém? Então, o perdão, meu irmão, ela cura as emoções. O perdão não é um ato de justiça, mas um ato de misericórdia. O perdão cura a alma, ela é asepsia para a alma. Meu irmão, vamos perdoar. O perdão é zerar a conta, é lembrar sem se sentir dor. Amém. Então vamos perdoar, meu irmão. Vamos perdoar. E que Deus venha avivar essa verdade em nossos corações. Põe de pé nessa manhã. Eu peço que vocês cheguem até a frente. Vamos fazer uma coisa aqui. Glória a Deus. Peço que o pastor
no solo, né? Glória a Deus. Não vou cantar. Glória a Deus, não vou cantar. Eu peço que vamos fazer assim. Glória a Deus. Hoje é dia de perdão nesse lugar. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar. Mônica, viu? Tem que me perdoar. Eu tenho que perdoar também. Eu tenho que te perdoar também, viu? Eu peço, meu irmão, vamos fazer assim, vamos trançar. Eu peço que Miquel fica com o altar. Fica com o altar, por favor. Com o altar. Sara com a Karina. E Mônica com eu e a Mônica e Nádia e o Elton. Vamos fazer assim, diferente. Meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, irmão. Irmão, hoje é dia de perdão. Não importa o que passou, porque nós somos como uma família. E toda família tem desentendimento. E nós precisamos perdoar assim como Cristo nos perdoou. E hoje eu quero dizer para você, olhe para a cara do seu irmão, minha esposa nessa cara. Me perdoe. Fala isso para eles. Me perdoe. Me perdoe. Eu não quero perder a sua amizade. Falem isso de fato mesmo. Eu não quero perder a sua amizade. Glória a Deus. Eu não sei se a igreja está entendendo aqui. Repitam isso comigo. Eu não quero perder a sua amizade. Eu quero restabelecer o laço. Aquele laço que havia antigamente contigo. Porque eu te amo em Cristo Jesus. Vamos esquecer o passado. Assim como o Senhor esqueceu as nossas transgressões, as nossas debilidades, as nossas faltas. Vamos também perdoar nosso irmão. Porque o perdão, ela cura as emoções. Ela é a asepsia da alma. Amém? Ela é um ato de misericórdia, não de justiça. O perdão cura, ela restaura. O perdão liberta, meu irmão. Então vamos sempre estar alicerçados nessa palavra. No perdão, e que Deus aviva e estampe essa verdade nos nossos corações. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Fica aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa eu tomar água aqui. Uma palavra muito abençoada nessa manhã. Precisamos nos Aleluia. perdoar uns aos outros. Aleluia. Pedir perdão. Amém? Pedir perdão não é humilhação. Aleluia. É um ato muito corajoso e bonito na vida de um cristão. Um dia eu tive uma discussão com o irmão Jadir muito feia. E eu fiz tudo o contrário do que essa palavra diz. A gente teve uma discussão feia. Mas, pela misericórdia do Senhor, a gente conseguiu conversar, a missionária Nádia interviu. E passou semanas, tá, irmão? Amém. A mágoa corroía, o orgulho não queria deixar o perdão vir. Isso é verdade. Mas daqui um dia, nós sentamos frente a frente e nós conversamos cordialmente. Perdão? E ele me perdoou, mas eu confesso que quem errou foi eu. Aleluia. Eu também. Porque irmão Jadir era novo na fé, né? E eu já um pastor, então... Mais uma vez, irmão Jadir, me perdoe. Me perdoe também. Eu quero continuar com esses laços de amizade forte. Aleluia. Me perdoe, meus irmãos. Feche seus olhos. Eu vou cantar um louvor. E você medita na letra dessa canção. E se estiver falando com você, glorifique a Deus, abra seu coração para Deus. E se de repente alguém feriu você, começa a liberar perdão sobre a vida desse irmão, dessa irmã, desse seu familiar, do seu amigo de trabalho. Amém? Feche seus olhos. Pai, perdoa o meu jeito de achar que eu sou perfeito. Vejo os erros das pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com o coração
maldade de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeito. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, Aleluia. para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Amém, irmãos?